Então aqui, ó, quem seleciona de um lado e quem é selecionado de outro. Vou colocar abreviado. Então, todas as vezes que você vê na prova, normalmente, uma ideia de seletividade, vocês vão ligar, ou uma ideia de rotulação, ou seja, uma ideia de estigmatização ou criação de estereótipos, vocês vão ligar a ideia de labeling approach. E por que acontece isso? Ela é baseada, essa teoria do labeling approach, numa tese que eu já falei que é um pouco, surge lá na teoria da aprendizagem, mas ela influencia a teoria do labeling approach, que é o chamado interacionismo simbólico. Ou seja, o que é esse interacionismo simbólico? O interacionismo simbólico é a interação que você tem entre os grupos sociais, entre os diversos grupos ou diversos setores sociais. E nessa interação, você vai criando mecanismos de poder de definição, ou mecanismos de seletividade. A gente vai ver depois que a teoria do conflito vai passar isso para um âmbito muito maior, muito mais macro, que é o âmbito da disputa de poder político. Aqui a gente ainda não está na disputa do poder político, a gente está na disputa de grupo. Por isso que para mim ela é microsociológica. Tá? É o poder do grupo de quem define e de quem é definido como criminoso. Então, ela quebra essa ideia do delito natural. Ela quebra essa ideia do delito pré-constituído. Ela fala assim, o delito é construído. O delito é construído por alguém que tem o poder de selecionar. O delito não tem... O crime não tem uma natureza ontológica, desculpa. O crime ele tem o quê? Uma definição de alguém que vai lá e fala e rotula isso como uma conduta criminosa. Tanto é assim que tem sociedade que isso não é crime e tem outras que não são. Que aqui é crime e em outros lugares não são. Então isso tem a ver com o quê? Com a ideia de seletividade, com a ideia de rotulação. Então o foco é na reação social ao fato. Vocês já repararam que às vezes a criança faz alguma coisa, um vai achar normal, o outro vai achar um absurdo, a gente não tem isso? É igual às vezes quando você olha um vídeo. Na campanha política teve muito isso comigo. Eu olhava o vídeo assim, falava assim, gente, não é possível que todo mundo falando um absurdo, que esse vídeo é um absurdo e tal, que o cara falou isso, falou aquilo. Mas eu não vi nada disso. Mas eu falo assim, eu não sou básico, eu fui criado assistindo os Trapalhões, que era o negócio mais politicamente incorreto que já existiu. Era um programa para criança. Eu sou do tempo que tinha um chocolate que era em forma de cigarro. Tinha um chocolatezinho assim, que era um cigarro mesmo. Tinha um filtro e tal. Então, o meu filtro, né, eu odeio politicamente correto. Então, eu acho muita coisa normal, outra pessoa não acha. Fala assim, ó, isso aí e tal. Então, o que eu estou querendo dizer isso? O que é a conduta criminosa, ela provém de quê? O foco aqui já é aonde, ó? O foco já passou do controle para quê? Para a reação social. Então, o que o labeling approach vai falar? O que vale como crime é o que eu rotulo como tal, ou seja, é a reação social que eu tenho em relação àquela conduta. Não um fato de delito natural, um fato previamente surgido ou pré-constituído. Não. É o que eu defino como crime ou não. Olha como isso é diferente. Olha a seletividade. Olha a reação social disso. Eu acabei de falar uma primeira reação social do estigma. Acontece muito no interior o seguinte, o policial, quando ele pega, estou falando do policial ruim, a maioria são bons policiais. Porque senão daqui a pouco fala assim, o Greg, hoje em dia não pode falar mais nada, né? Daqui a pouco eu recebo um ofício aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, falando que eu falei mal de policial. Estou falando mal de policial não, estou falando mal dos maus policiais. Se o sujeito pega o cara riquinho da cidade com baseado, ele é usuário. Às vezes o cara nem prende, nem
prende. Ele liga para o pai e fala assim, ó, vem aqui buscar seu filho, tal, você é da alta sociedade. Se ele pega o pobrezinho suburbano, ele estava traficando. É assim que funciona. Então, o que acontece? É assim que funciona com os maus policiais. Repito. Então, isso é o quê? É uma forma de reação social que já está baseada no estigma. E o que isso gera? Quando vocês virem essa expressão, criminalização, vocês vão ligar ao Labeling Approach. Por quê? Vocês perceberam que nós estudamos o fato lá na escola clássica, depois nós começamos a estudar quem comete o fato, depois nós começamos a estudar um ambiente que é cometido o fato por alguém, nas teorias sociológicas. E agora não, eu estou estudando o seguinte, esquece isso, isso é bobagem. Eu não quero saber se o cara tem problema psicológico, eu não quero saber se ele é delinquente, se ele tem atávico, se é antropológico, o fato em si. Por quê? Isso não adianta nada. O que vale é a reação social que eu tenho diante do fato. Isso é o que etiqueta, é o que rotula o fato como criminoso. Então, aqui é o que a gente chama de processo de criminalização. O que torna aquela conduta criminosa? É uma seleção, que é baseada em estigma, em estereótipo e estigmatização. Esse processo de criminalização, que é a reação social à conduta, é feito em duas fases, feito de duas formas. A criminalização primária e a criminalização secundária. Diga. Ela perguntou sobre o interacionismo simbólico. O que é o interacionismo simbólico? Ele é baseado numa teoria lá de trás, lá da aprendizagem. Por quê? O que é essa teoria do interacionismo simbólico? Ela é um dos fundamentos principais da teoria da aprendizagem. Depois nós vamos falar dela. Quando você interage com as pessoas, você aprende com elas, com os grupos sociais. Você vai aprendendo valores positivos e negativos. Vai. Isso aí a gente vai ver depois na teoria do Sutherland, que isso é muito forte. Então, quando eu convivo com meus grupos, diversos grupos que eu me relaciono, você deve se relacionar com o grupo lá do salão, com o grupo que vai jogar bola, se você joga bola, se você joga vôlei, você relaciona com o grupo do seu trabalho, você relaciona com diversos grupos. E você vai adquirindo valores disso. Isso tem uma simbologia para você, essa interação. E você vai adquirindo valores positivos e valores negativos. E esse estigma é uma ideia, é uma hipótese. Esse exemplo que eu dei aqui, todo mundo se identificou, não se identificou? Com elas. Todo mundo, ou a maioria das pessoas que estavam aqui, iam ter a mesma reação que elas provavelmente teriam. Por quê? Você adquiriu pelo seu interacionismo simbólico esses valores, introjetou isso e criou esse estigma na sua cabeça. Isso é o que é o interacionismo simbólico, a interação que você tem com seus diversos grupos dentro da sociedade. E aí gera essa noção de reação social em relação à conduta. E essa reação social é o que a gente chama de processo de criminalização. Primária e secundária. A criminalização primária é que é feita no momento de selecionar qual a conduta eu vou punir. E quem que faz isso? O legislador. Vocês aprenderam que o quê? Que existe um princípio que regulamenta o direito penal, que é o princípio da legalidade estrita. Só existe crime se tiver previsto em lei. Que é o artigo do Código Penal que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Está lá no artigo 5º da Constituição e no artigo 1º do Código Penal. Então, aqui a criminalização primária é feita por quem? Pelo legislador, quando ele prevê as condutas criminosas. Então, isso é o que a gente chama de criminalização primária. Existe uma seleção? Existe.
O legislador pune tudo que ele acha ruim? Não. Mas olha o tanto que essa seletividade é forte. E às vezes a gente já visualiza isso aqui, ó. O poder de quem define e o poder de quem sofre a definição. Reparem no Código Penal como a valoração dos bens jurídicos é tendenciosa e é seletiva. Vocês forem analisar o Código Penal, nós temos 4 crimes protegendo a vida. 4. É o 121, homicídio. 122, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. 123, infanticídio. E o 124, aborto. Que é o 125 e o 126 são formas de aborto. Quantos crimes eu tenho protegendo o patrimônio? Eu começo no 155 e vou até o 183. Contando com as escusas absolutórias. O 181, 2 e o 3 são escusas absolutórias. Mas olha por que isso. Quem redige a lei? Vou dar outro exemplo de seletividade. Se eu chego na casa dele, furto 2 patinelos, no valor de R$15 cada um. Aí, 3, 4 dias, 5 dias depois, eu arrependo, vou lá e devolvo o chinelo para ele. Se eu for processado por furto, eu vou ter no máximo uma causa de diminuição que a gente chama de arrependimento posterior. Artigo 16. Quem comete crime sem violência, grave ameaça, e repara o dano antes do recebimento da denúncia, tem uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal. Agora muda o exemplo. Se eu sonego R$200 milhões, dou o azar de ser pego, eu vou lá e pago, eu tenho extinção da punibilidade. Isso é o que a lei fala. Por quê? Olha a seletividade. Ó. Então, olha a questão da reação social à conduta. A minha conduta de sonegar 200 milhões é muito mais grave do que a do chinelo. Mas a reação social que se tem em relação a isso é muito diferente. Inclusive na criminalização primária. E não é só nela, não. A maioria das pessoas do leigo pensa a mesma coisa que o legislador. Por quê? Por causa do interacionismo simbólico. Vamos voltar no exemplo do cara que estava lendo o jornal na padaria. Ele fica lendo o jornal lá. O super, né? Aqueles negócios lá. Aí ele vê assim: Polícia Federal deflagra operação e prende 10 executivos que sonegaram R$1 bilhão. O sujeito não sabe nem o que é R$1 bilhão. Ele fala assim, ó, fala, não me interessa. Não. Aí ele chega na outra, tem aquelas notícias assim, né? Degola a mulher e põe a cabeça em cima da cerca. Aí ele, nossa senhora, que absurdo. Ou então o sujeito põe a faca no pescoço da menina e leva o celular no centro de BH. O cara, pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo. Ele comenta com o cara do lado, não é? Olha a seletividade. Ó. Então a gente tem no interacionismo, adquirimos nesse interacionismo simbólico esse estigma e esse estereótipo. De que o crime do colarinho branco é tolerado ou tolerável. E a gente vai ver que isso tem uma ligação direta com a tese do Sutherland, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vocês perceberam como que a criminalização primária já traz íncita esse tipo de seletividade? Ela já traz. Qual que é a segunda forma de criminalização? É a criminalização secundária. A criminalização secundária, então aqui eu vou colocar assim, ó, feita principalmente pelo legislador. Aqui ela vai ser feita pelas instâncias
oficiais, que a gente chama de instâncias oficiais, que o Zaffaroni chama de executivas, instâncias oficiais executivas. Que é o quê? Que vai selecionar quem ela vai punir. Quem que é o primeiro cara, além... A vítima faz isso também. Mas quem que é o... Olha o tanto que a gente faz isso, essa seletividade. Você não tem aquele amigo que você pode chamar ele de um apelido, agora se o outro chama ele apela? Não é? É igualzinho aqui, ó. As instituições oficiais, elas selecionam quem eles vão punir. Então, a criminalização secundária é aquela feita pelas instâncias oficiais. É aquela que está ligada ao exemplo que eu dei do policial, que tolera a conduta do playboyzinho ao usar o baseado, ao estar portando o baseado, e reprime com força total o pobrezinho lá que está suburbano. Que é o que a gente chama de seletividade. Por quê? Ele tem o estigma. Isso é tão forte que a pessoa, depois a gente vai ver, ela assume aquele papel. Ela assume esse papel de etiquetado, de rotulado. E isso gera uma maior exclusão social, obviamente. E o direito penal passa a ser um elemento de reforço de exclusão social. Por quê? Quem é selecionado pelo sistema é o quê? O que já é excluído socialmente. Olha o tanto que isso é interessante. Faço um parênteses para dar um exemplo disso, já trabalhando no ponto 10 da marginalidade e classe social. No Brasil hoje tem, isso aqui muda muito, mais ou menos, 700 mil presos. A última vez que eu olhei no DEPEN, sabe quantos tinham curso superior completo universitário? Sabe quantos tinham? A última vez que eu olhei, 60. 60 pessoas. Aí, eu falo com você o seguinte. O cara fica no jornal, dando um estardalhaço danado, falando assim, tem prisão especial para quem tem curso superior. Aplica? Não aplica não. E mais, a prisão especial é só para preso provisório. Depois de condenado, não tem direito a isso mais não. Só que as pessoas vendem como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas esse cara não vai preso, não. Aí você olha, de escolaridade. Eu lembro que a última vez que eu olhei, 463 mil mais ou menos, tinha o ensino fundamental. Olha a seletividade. Aí você pega aqui, ó. Eu lembro que uns 300 mil, sei lá, quase 300 mil eram analfabetos. Ou mal escrevi, aquele é analfabeto funcional, né? Aqui eu não estou incluindo os analfabetos mesmo e um funcional. Então, quem que é selecionado pelo direito penal? Olha a criminalização secundária, que passa pelo Ministério Público, pela polícia. Aqui, ó. E quando você tenta selecionar quem não é excluído social aqui, ele vai ter uma estrutura muito melhor de defesa do que qualquer um. Ele vai pagar bons advogados, ele vai ter chance de sair da teia do sistema quando ele der o azar de ser pego. Essa teia aqui, ó, só pega o pequeno. O grande não pega. Isso é só no Brasil? Não.
Estou falando isso porque cai em prova. Tem uma questão que eu dei aí, negócio, por exemplo, relacionando pobreza com criminalização. Estados Unidos é a mesma coisa. Já contei para vocês que eu estudei lá, a mesma coisa. Rico vai para os Estados Unidos na cadeia de vez em quando, igual aqui. Uma vez caiu na prova assim, como que chama essa ideia de gerar na sociedade uma falsa sensação de que o direito penal serve para todo mundo? O que o labeling approach faz? Ele quebra o princípio da igualdade. Ele fala assim, esse princípio da igualdade só existe na teoria. Na prática, isso é lenda. Por quê? No processo de criminalização primária e secundária, eu faço seleção. E a seleção é para quem está já excluído socialmente. Nos Estados Unidos, isso é muito mais forte. Por quê? A última estatística que eu vi americana, 89% dos presos nos Estados Unidos eram negros ou imigrantes. Ou seja, a prisão é utilizada como política pública para minorar um problema social. E lá ainda tem um outro aspecto. Vale a pena prender. Né? Outra lenda urbana. Nos Estados Unidos tem muita prisão pública. Muita. Deve ser quase 50%. Aí todo mundo acha que é privatizada. Tem privatizada. Mas tem pública. Muito pública. Só que as privatizadas, há uns anos atrás, o quarto maior empregador dos Estados Unidos era o sistema carcerário. Perdia para algumas fábricas gigantes, tipo Walmart, alguma coisa assim. Hoje eu não sei como que está. Então dá dinheiro prender, movimenta muito, né? Lá tem superlotação demais. Eu visitei um presídio em Los Angeles que ele cabia, acho que 24, não, ele tinha 24 mil presos e era para 7 mil. Vocês já viram aquela série OZ? Aquilo é o sistema carcerário americano. Então, existe uma criminalização secundária e primária fortíssima. E nos Estados Unidos é bom por quê que eu estou falando isso? É bom prender porque dá dinheiro. E segundo, porque desmascara estatística de desemprego. São 2 milhões de caras a menos nas estatísticas de desemprego. E que muitas vezes dão dinheiro para o sistema. Porque se paga para esses caras ficarem presos. Né? Então, a gente tem essa seletividade fortíssima, corroborada pelas estatísticas criminais e pelos dados criminais. Quais são essas duas fases que eu falei com vocês em relação à questão de quem define e de quem é selecionado e de quem seleciona? A primeira fase é a da estigmatização, da rotulação. Então, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou rotular e criar aquele estereótipo, aquele estigma de que aquele sujeito é. E essa rotulação é feita no momento que o sujeito cai na teia. E ela vai ficar para sempre. Ninguém quer. Todo mundo fala assim, a gente tem que ressocializar, mas ninguém quer dar emprego para quem é ex-presidiário. Por quê? A gente rotula e cria o estigma. Agora, existe uma segunda fase disso, que é a assunção de papel de rotulado. Vou colocar aqui, ó. Quando você assume o papel de rotulado. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias, tem poucos dias. Foi num feriado desses aí para trás, deve ter um mês, mais ou menos. Eu estava ali aqui num bairro, Santo Agostinho, bairro nobre. Olha o estereótipo. Se esse indivíduo lá, que eu dei o exemplo do estereótipo que vai preso, camisa de time, bonezinha barreta, não sei o que, colarzão, tal. Se ele estiver no bairro nobre, ele já é um elemento suspeito, que é a linguagem que o policial usa, né? É um elemento suspeito. Olha só o que aconteceu. Eu estava conversando com um amigo meu, na porta da casa dele, de dia, 3 horas da tarde. Estavam vindo 3 meninos com esse estereótipo.
com esse estereótipo. Andando na rua, os moleques estavam, todo moleque assim, 18, 20 anos. Os caras andando normal. Sem brincadeira. Vocês não vão esquecer isso na prova mais. Chegou um carro da PM assim, ó, passando devagarzinho. Eu acho que os caras nem iam parar. Eles deram aquela freada, porque tinha uma rotatória, eles deram uma freada e olharam para os meninos. A hora que eles deram aquela freada e olharam para os meninos, os três, sem o cara falar nada, viraram pro muro e fizeram assim. E se eu vi, ninguém me contou, não. E é assim que funciona. Eles já olham assim, eu faço assim. Tipo assim, de novo. Eu vestido do jeito que eu tô aqui, vocês acham que eu vou tomar um baculejo na vida? Nunca. Eu nunca tomei um baculejo na vida. Nunca. E provavelmente não vou tomar. Por quê? Porque eu não tô, em tese, eu brinco com o pessoal. Se curso superior é só 60, imagina eu que tenho doutorado. Nunca vou ser preso, brincando, né? Pra galera não esquecer, mas é, ué. Então, o que acontece? Há essa rotulação e o problema é que há essa assunção do papel. Tem um cara que escreveu, a tese dele tem muita ligação com o Labeling Approach, que é um cara que chama Howard Becker. Ele escreveu um livro, na época que eu fiz mestrado, eu acho que não tinha ele em português, não, acho que agora tem tradução. Ele escreveu um livro que ele descreve essa assunção de papel e ele chama de outsiders, que é os caras que estão do outro lado. Né? É os caras que estão do outro lado. E ele fala o seguinte, que esses caras, e ele não escreve quando ele fala do outsider, ou seja, esses caras que estão do outro lado, ele não fala só ele fala do usuário de marihuana. Né? Mas ele fala dos músicos, ele fala de grupos sociais que vão se tornando outsiders ao longo do tempo por causa dos estereótipos. Né? Então, esses caras, eles são considerados, na visão deles, outsiders. Eles estão fora da sociedade. Eles são excluídos socialmente. Esses do exemplo que eu acabei de dar. Por quê? Eles são estigmatizados e são estereotipados como os sujeitos, né, naturais, vamos dizer assim, do delito. Então eu elenquei para vocês aqui, ó, algumas características interessantes, ó. Então, ó, resumindo, quais as principais características? É seletivo, principalmente pela criminalização secundária. Ou seja, a reação social, ela é o quê? Ela é constitutiva da criminalidade, ela gera o conceito de crime. É estigmatizante, porque ela gera estigmas. A criminalização secundária cria estereótipos, ou os sujeitos naturais do crime, né? Os clientes da justiça criminal são sempre os mesmos. O foco, então, é o quê? Na reação ao delito, e não no delito em si. O Labeling Approach foca o quê? Como que a gente reage a essa conduta, não em relação à conduta em si. Isso aqui, a assunção do papel do indivíduo como outsider ou como selecionado, ele passa a assumir esse papel, é o que a gente chama de desviação secundária. E qual que é uma das consequências institucionais que geram essa teoria do Labeling Approach? Ela rejeita qualquer função oficial da pena. Quando você estuda a teoria da pena, você vai, na regra geral, no discurso oficial, no discurso do consenso, no discurso estrutural funcionalista, o que o cara vai falar? Ó, a pena tem duas funções, é o que o Código Penal fala. A pena tem uma função retributiva
que vem lá dos filósofos, né? Vem desde a lei de Italião, não é? A retribuição, olho por olho, dente por dente. Depois foi desenvolvido no Kant a pena como imperativo categórico, depois no Hegel a pena como restabelecimento do ordenamento jurídico quebrado. E depois você começa a estudar o delinquente, lá no Lombroso, e a pena passa a ter uma função o quê? Preventiva. Aí tem aquelas classificações, preventiva geral, especial, geral positiva, geral negativa. Especial positiva, geral negativa. Isso é o que está no discurso oficial e é o que está lá no artigo 33 do Código Penal. Agora, o que o cara do Labeling Approach vai falar? Isso aqui é balela. Ó. Por quê? A pena tem simplesmente uma função de manutenção do status quo social. Ou melhor, de manutenção da exclusão social ou de perpetuação da exclusão social através da rotulação do estigma ou do etiquetamento. Então, toda vez que vocês virem essas expressões, estereótipo, estigma, etiquetamento, rotulação, vocês vão ligar a teoria do Labeling Approach, que também cai na prova muito como teoria do etiquetamento, mas serve também teoria da rotulação. Todas essas hipóteses estão ligadas a essa ideia de distinção de fases entre a criminalização primária ou secundária, pois estão ligadas à ideia de reação social que se tem em face da conduta criminosa. Ficou claro isso aí? A última que a gente vai ver hoje é a teoria da aprendizagem, ou teoria da associação diferencial do Sutherland. Vocês já repararam que não tem nenhuma teoria específica para os crimes do colarinho branco. Por quê? Eu mostrei na estatística criminal que quase não chega ao conhecimento da polícia. Até hoje não chega. Passou a chegar mais. Mas continua sendo irrisório o percentual. Se você comparar com os crimes de tráfico, com os crimes contra o patrimônio. Isso é refletido nas teorias criminológicas desde lá de trás. E um dos poucos caras que estudou as teorias do colarinho branco e que essa teoria é caracterizada por isso é Edwin Sutherland, que escreveu a teoria dentro da teoria da aprendizagem, ele escreveu uma teoria chamada teoria da associação diferencial. Por quê? Porque ele escreveu um livro e ele é considerado um dos pais dessa expressão, crime do colarinho branco, porque ele escreveu um livro chamado White Collar Crimes, crimes do colarinho branco. Ela também tem por base a ideia de interacionismo simbólico, assim como o Labeling Approach. Por quê? O que o Sutherland falava? Ele falava assim, ó, você se relaciona na sua vida com diferentes grupos. Eu brinco com o pessoal. Eu, por exemplo, eu tenho meu grupo do futebol, tenho meu grupo lá da procuradoria, tem meu grupo dos professores, tem vários grupos. Hoje em dia é fácil a gente falar isso porque tem o grupo do WhatsApp, né? Mas eu falo assim, eu tenho o grupo de meus amigos de infância. E vocês já repararam que tem valores distintos dentro desses grupos? Tem grupos que são mais favoráveis ao cumprimento da lei e tem grupos que são mais desfavoráveis ao cumprimento da lei. Exemplo, eu vou ter um grupo que vai falar assim, vai achar normal furar o sinal de madrugada. Por quê? Ele vai criar uma técnica de neutralização dizendo que se eu parar no sinal, eu vou ser assaltado. Então eu vou descumprir a lei, porque senão eu vou ser assaltado. Já eu tenho um grupo daqueles caras certinho, mais nerd, que vai falar assim, não, cara, eu paro no sinal. Não é assim? Então, o que é isso no interacionismo simbólico? Você vai se relacionando com diferentes grupos
Ou seja, a sua associação com pessoas e grupos, ela é diferencial. E esses grupos, ora são favoráveis à lei, ou criam valores favoráveis à aplicação da lei, e ora criam valores desfavoráveis à lei. Então, o que acontece? Quando você está num grupo em que essa conduta ou as impressões ou valores desfavoráveis à aplicação da lei se sobrepõem a isso aqui, ó, o que acontece? Você desvia. Você pratica um comportamento desviante. Por quê? Você cria um valor interno dentro daquele grupo, vou usar uma expressão tosca, pra vocês entenderem que é normal aquele tipo de conduta. E o que o Sutherland falava? Ele falava o seguinte, o problema do crime do colarinho branco é que eles criam dentro do sistema de colarinho branco vários valores desfavoráveis à aplicação da lei e que dentro daquele grupo passa a ser normal ou natural e não visto como uma conduta ilícita. Um exemplo. Caixa 2. Parece. Ela falou, parece com a subcultura, mas não é, porque esse aqui é específico para o crime do colarinho branco. Mas ele tem por base a mesma teoria da subcultura, que é o interacionismo simbólico e a aprendizagem. É uma espécie, né? Acaba que é quase que uma espécie. Então, o que acontece? Aqui é específico porque o que o Sutherland perguntava? E a gente pergunta isso toda hora. Por que um cara que tem grana, que é inserido socialmente, por que esse cara comete crime? Para quê? Aí o Sutherland tentou explicar a partir disso. Que ele falou o seguinte, ele está numa associação diferencial que aquele grupo que ele está envolvido passa a ver aquela conduta como uma conduta socialmente aceitável, tolerável ou não criminosa, na visão deles. Na Lava Jato, vocês viram isso todo dia. O cara falava assim, ó, mas isso no meio empresarial é normal, eu não fiz nada de errado, não. Aí vem a técnica de neutralização. Não, se eu não tiver caixa 2, eu não aguento pagar imposto, eu quebro. Minha empresa não funciona. Se eu não pagar a propina, eu não participo da licitação, aí minha empresa quebra. E naquele meio empresarial, essa conduta do caixa 2, como ficou demonstrado no Lava Jato, é perfeitamente normal. Então, para o Sutherland, a conduta criminosa não é criada por alguém, ela é apreendida nas suas relações. Ninguém aprende a cometer crime do dia para a noite. O cara que é novato vai chegar e falar assim, como que você faz o caixa 2? Ele vai querer aprender. Então, nesse interacionismo, nessa associação diferencial com um grupo desfavorável à aplicação da lei, ele vai aprender a conduta criminosa e vai atuar como se aquilo ali fosse perfeitamente normal. Então, toda vez que vocês virem na prova uma questão assim, associação diferencial, vocês vão ligar o Sutherland e a crime do colarinho branco. Então, essa teoria da aprendizagem do Sutherland, ou teoria da associação diferencial, é uma teoria que é uma das poucas analisadas e estudadas especificamente para os crimes do colarinho branco. Vamos, só para a gente terminar aqui, vamos tentar fazer uma questão aqui, para a gente ver como que isso aí cai na prova. Ó, reação social. Vou dar uma da reação social. No âmbito da criminologia da reação social, o trabalho da Polícia Civil pode ser considerado como uma expressão No âmbito da criminologia da reação social,
o trabalho da Polícia Civil pode ser considerado como a... Dois pontos. Letra A. Expressão do controle social informal. Polícia é controle social informal? Não, então essa está errada. B. Contribuição de uma agência de controle social formal. Parece que está certo. Mas vamos ler o resto. Pelo amor de Deus, gente. Lê tudo na prova. Manifestação do controle social difuso. Controle informal que é mais difuso. Manifestação do controle empresarial. Essa é ridícula. Expressão particular de uma visão de justiça. Também é ridículo. Qual que é a certa? Letra B. É um controle social formal. Agora vamos achar aqui uma... Olha aqui como que cai a ideia que eu trabalhei com vocês hoje. Ó. Instrumento da legitimação da gestão policial e judiciária da pobreza, que incomoda, a que se vê, a que causa incidentes e desordens no espaço público, alimentando, por conseguinte, uma difusa sensação de insegurança. Não, isso aí não está na apostila, não está em lugar nenhum. Eu trouxe aqui para dar um exemplo para vocês. Uma difusa sensação de insegurança ou simplesmente de incômodo tenaz e de inconveniência. Propagou-se através do globo a uma velocidade alucinante. Isso aqui o que ele está querendo dizer? O cara que é diferente, eu tenho, né, o inimigo, né? E com ela, a retórica militar da guerra ao crime e da reconquista do espaço público que assimila os delinquentes, reais ou imaginários, sem teto, mendigos e outros marginais a invasores estrangeiros, o que facilita a amálgama com a imigração, sempre rendoso eleitoralmente. A escola descrita pelo autor é: letra A, funcionalismo penal? Isso é estrutural? Não. Abolicionismo penal? Não, depois vamos falar disso. Tolerância zero? Pode ser. Escola de Chicago? Não é de jeito nenhum. Está falando de crime do colarinho branco? Associação diferencial? Não. Então é o quê? Tolerância zero. É a tolerância, isso aqui ó, vai redundar em teses lá para frente, que a gente vai estudar na próxima aula, Fixing Broken Windows e a tolerância zero, que atua muito nessa ideia de seletividade também, ainda que indiretamente. Peguem suas merendeiras, vamos para o recreio. Obrigado, até a próxima.